Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você num texto da nossa leitura de 21 de março, que teve como meditação do dia Colossenses 3 e 4 e também Números 14. Abra a Bíblia, por favor, se você puder. Dá uma pausa no vídeo, não é gravado. Se você puder, tiver na Bíblia. Números 14, versos 1 a 10. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando eu meditava nesse texto, no dia 21, Colossenses 3 me chamou muito a atenção, mas quando eu parti, li primeiro no Novo Testamento, para depois fazer a leitura no Antigo, e quando eu li Números 14, meu coração ardeu para compartilhar isso aqui com você, e eu estou esperando na disponibilidade de conseguir gravar até hoje para compartilhar isso aqui, há 8 dias. Por quê? Porque eu consigo enxergar aqui, nesses versos, um perigoso caminho de volta, que muitos que estão envolvidos ali no ambiente da Igreja de Cristo estão desejando. Por quê? No versículo 1, eu vejo um desânimo coletivo. Por quê? O texto diz que então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Por que o povo chorou naquela noite? Por que eles choraram? Porque no capítulo anterior, se você está acompanhando a leitura, né, a meditação diária, você vê que os 12 espias são enviados para Canaã, e aí especifica quem vai de cada tribo, né? E quando eles retornam, existe o relatório correto, que não era mentira. Qual era o relatório correto? Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Verdade. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e há cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Verdade. O relatório, ele é verdadeiro. É verdadeiro.
Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Em quem que estava essa segurança dele? Em Deus. Aí o verso 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la, a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Já vi muita gente usando esse texto aqui. Você está se vendo como um gafanhoto em relação aos problemas da vida, do cotidiano. Vem seus gigantes. Isso aqui, a entrada em Canaã, é um tipo para a nossa entrada na Jerusalém Celestial. Isso é óbvio, a Bíblia diz isso, tá? E aí, você não pode usar isso para poder contextualizar, para aplicar num problema que está vivendo no trabalho, por exemplo, né? num problema na saúde e etc., na família, não. Isso aqui é um símbolo do que apontava para a nossa entrada na salvação. Na meditação anterior, inclusive, eu li sobre isso em Hebreus, capítulo 3, de que o repouso, a entrada na terra, o repouso ao entrar na terra simboliza a salvação, o descanso, o Shabá, que é Cristo. Okay? Então, não tem como aplicar de outra forma isso aqui, como eu já ouvi muita gente aplicar de forma muito equivocada. E aí é que tá. Porque o relatório, muitas vezes, ele está correto. Olha, é maravilhoso ir para a glória. É maravilhoso, aqui no contexto, é maravilhoso a terra prometida, né? A Canaã. É maravilhoso. Para nós, a nossa Canaã celestial é maravilhoso. Uma terra que mana leite e mel. É maravilhoso. E nós já aqui na terra, desfrutamos de bênçãos espirituais derramadas dos céus sobre a nossa vida, né? Que em Cristo já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então nós já desfrutamos da cidadania dos céus aqui na terra. Então já temos do fruto, um pouco desse fruto de lá, nós já vivemos aqui, tá? Enquanto discípulos de Cristo, enquanto filhos de Deus. Então, ok. E aí, olha, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, tem ali gigantes. Puxa, mas olha, nessa caminhada rumo à Canaã Celestial, tem gigantes que nós enfrentamos, tem as adversidades, tem as dificuldades que tentam nos impedir de nós chegarmos lá. E olha, desse jeito, sofrendo perseguição, desse jeito, passando pelas muitas tribulações da fé, desse jeito eu não quero não. E aí o que acontece com o povo de Deus tem acontecido muito. O povo de Deus, conforme está próximo ao retorno do Senhor, o povo de Deus está mais desanimado coletivamente. Coletivamente. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E é assim que o povo está. E aí o que acontece como consequência? Quando aquele que Deus colocou à frente do rebanho local ali, para pastorear, Deus o usa para ensinar, para pregar a verdade, confrontar os nossos pecados, para nos mostrar o padrão bíblico do caminhar cristão. Olha o que acontece no versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação. E toda a congregação. Ou seja, oposição àqueles que Deus colocou para nos conduzir, para nos liderar. Oposição à liderança.
Primeiro a pessoa desanima, repara o padrão. Depois a pessoa se levanta contra o seu pastor. Ou, ainda antes do pastor, se ela é atuante ministerialmente, ela se levanta contra aquele que está à frente do ministério, entre parênteses, departamento, para você entender, em que a pessoa serve ali na igreja local, e, consequentemente, também vai se levantar contra o pastor. Por quê? Porque ela não quer enfrentar as muitas tribulações da fé e ela põe na conta do seu pastor, que mostra qual é o padrão em que ela deve andar. Foi o que aconteceu aqui. Depois, em seguida, tem o desprezo pela caminhada cristã, porque continua no versículo 2. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Ou seja, puxa, para que eu vou enfrentar isso? Para que eu vou passar por essa caminhada? Por que eu tenho de estar aqui nesse deserto? Por que eu vou enfrentar essas dificuldades aqui? Eu já não podia ter parado lá atrás? Então eu não quero mais caminhar. Eu não quero mais seguir nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Eu não quero. Está difícil demais para mim. Eu não quero. Aí depois, versículo 3, presta atenção. Aí vem a rebelião. E porque o Senhor nos traz a esta terra. Agora já não era mais se levantando contra, se opondo à sua liderança. Agora se opondo ao próprio Deus. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Deus, eu não sou teu filho. Por que o Senhor deixa eu passar por isso, Deus? Por que o Senhor deixa eu viver isso que eu estou passando? Não, Deus, eu não sou seu filho, não. O Senhor não me ama. O Senhor não cuida de mim. Olha o que está passando aqui na minha vida. Olha as tribulações pelas quais eu estou passando. Deus, eu exijo, Senhor, que seja diferente. Não dá para ser desse jeito. Rebelião contra Deus. Consegue enxergar esse padrão? Aí depois, continuando. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Ou seja, o desejo pelo mundo. Primeiro, desanima, se opõe à liderança, despreza a caminhada, se rebela contra Deus e deseja o mundo. Deseja o mundo. Eu gosto de falar essa expressão. O opaco brilho das coisas do mundo ganham maior proeminência, destaque, do que a esplendorosa glória de Deus. Os bens e riquezas dessa terra, os prazeres desse mundo, ganham maior importância na nossa vida do que os valores espirituais, do que a herança nos céus, do que a salvação, do que estar com Cristo para sempre. Desejo pelo mundo. E a Bíblia é muito clara. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você sabe disso. Você sabe disso. E o que acontece em seguida? Quando eu desejo o mundo, quando você deseja o mundo, vem uma outra etapa aqui que eu vejo claramente no versículo 4. E dizia uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Ou seja, a nossa submissão a um novo governo. Não queremos ser liderados, governados, guiados por Deus, mas queremos ser liderados, guiados por algo. Nós colocamos algo governando o nosso coração,
fazendo com que a nossa vida gire em torno desse algo. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um ideal, às vezes é um bem material, às vezes é algo que nós façamos, às vezes é um familiar, às vezes é uma liderança espiritual, religiosa, melhor dizendo. Tantas coisas em que nós colocamos como líder nos governando, nos conduzindo. Claramente eu vejo isso aqui. Claramente eu vejo isso. Esse é um perigoso caminho de volta, que nós precisamos nos atentar. Só que quando verdadeiros servos de Deus eles sofrem essa oposição na sua liderança, na forma como tem conduzido os irmãos, geralmente eles agem como Moisés e Arão aqui, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. O que eles fazem? Vão orar. Vão orar. Eles vão orar. E nesse meio do caminho, existem como aqui Josué e Caleb, existem aqueles que também espiaram a terra e também enxergam as mesmas adversidades, mas sabem que seguramente prevalecerão contra ela se estiverem em Cristo. E o que fazem? Também rasgam as suas vestes. Então existem aqueles que estão despertos, que não estão desanimados, que estão seguindo em frente, que estão buscando cada dia serem transformados, cada dia perseverarem na caminhada de fé em Cristo, e tais pessoas elas se angustiam ao verem os outros que se dizem de Cristo desanimados, se opondo, desprezando a caminhada, se rebelando contra Deus, desejando o mundo e querendo e se submetendo à liderança, governo de outros. Também rasgam as suas vestes. Na verdade, aqui, trazendo para nós, rasgam o seu coração. E o que essas pessoas fazem, esses irmãos, que não são aqueles que estão à frente conduzindo? Eles falam a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar, a terra é muito boa. Eles tentam alertar os irmãos. Não, irmãos, encorajam, vamos seguir em frente. Olha, a forma como você está caminhando não é a forma de caminhar de um servo de Deus. Acorda, desperta para a vida, vamos seguir em frente. E os irmãos são usados por Deus como instrumentos nas mãos de Deus para despertarem esses que estão querendo permanecer, né? Querendo seguir num perigoso caminho de volta. A terra é boa, é melhor. A terra é boa. Eles sabem que é melhor, é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. E no versículo 8, eu vejo uma outra verdade aqui também. Se o Senhor se agradar de nós. Eles sabem que a terra é boa, mas não entrariam na terra por seus próprios méritos. Teriam de seguir em frente, batalhar? Sim. Mas se o Senhor se agradar de nós, nós só entraremos na Canaã celestial se Deus se agradar de nós. E só existe uma forma de Deus se agradar de nós: se o sangue vertido naquela cruz, o sangue de Jesus,
derramado naquela cruz estiver sobre a minha e sobre a sua vida. Esse é o único jeito de nós agradarmos a Deus, se nós estivermos em Cristo Jesus. Só assim. Não há mérito em mim, não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer, mas mesmo diante das circunstâncias, das adversidades que nós enfrentemos, se nós estivermos correspondemos em fé àquilo que Jesus fez por nós, Deus então olhará para nós e verá a justiça do seu Filho. O sacrifício que Jesus apresentou ao Pai naquela cruz, pelos nossos pecados, sendo feito pecado, tornando-se maldição por nós, no nosso lugar, sendo desamparado pelo Pai naquele momento da expiação, quando densas trevas dominaram a terra, em que a criação se entristeceu ao ver o seu Criador ali na cruz, morrendo para nos salvar. É só assim que nós nos tornamos agradáveis a Deus. E quando nós desanimamos, nos opomos à liderança, desprezamos a caminhada, nos rebelamos contra Deus, desejamos o mundo e nos submetemos a um novo governo, a uma liderança de coisas, de pessoas que nos levam para longe da caminhada, mas que são do mundo, nós não estamos agradando a Deus, porque nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Aí eles continuam: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não se levanta contra Deus. Não murmura contra o Senhor. Não reclama das adversidades que você está passando. Você pode sim se entristecer por elas e pedir graça a Deus, sabedoria para enfrentar, chorar por isso. Isso não é pecado, mas o pecado é você ficar murmurando, você ficar se rebelando contra Deus. Isso é pecado, isso é pecado, é pecado, é pecado. E não temais o povo desta terra. Não temas tribulações. Lembra que eles disseram no capítulo anterior, 13, Caleb diz, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Que segurança é essa que ele tinha de que prevaleceria? A segurança em Deus. Então, não tema, não tema, não temas, porque são eles o nosso pão. Ou seja, essas... presta atenção. Não temais o povo desta terra, porquanto são nosso pão. Não tema as muitas tribulações da fé, porque essas muitas tribulações da fé pelas quais passamos, elas nos forjam a herdar a vida eterna. Elas nos alimentam, nos fortalecem a nós entrarmos na Canaã celestial. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. É Deus que, se nós nos submetermos a Deus, o Espírito Santo vai nos guiar até lá. O Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. O Senhor vai nos direcionando. O Espírito Santo, o azeite na lâmpada, na palavra, vai nos conduzir a vivermos dia após dia para a glória de Deus. Mas cuidado, pelo amor de Deus, com esse perigoso caminho de volta. Você já chegou longe demais. Eu já cheguei longe demais. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.